Amém? Amém, povo de Deus. Glória seja dado ao Senhor. A presença do Senhor está gostoso aqui nessa noite, não é verdade? Aleluia, estou sentindo algo diferente. Isso se chama o mover de Deus nas nossas vidas. E se você veio para este lugar, não perca o seu tempo conversando com ninguém, mas se ligue, porque os céus, nesta noite, aleluia, vai falar contigo. Estivemos aqui nessa tarde ministrando, contamos o testemunho, o voto que fizemos. E estou aqui para agradecer a Deus. Eu, com a permissão, queria apresentar a minha mãe. Fique de pé, minha mãe. Olha, pastor, minha mãe. Olha aí, pastora. Ajude ela aí. Minha mãe. Minhas irmãs, fiquem de pé. Minha família, toda a minha família. Meu irmão Abner, Samuel, cadê Daniel? Meu Deus. Quem é Galdino aqui? A família Galdino, por gentileza, quem estiver aqui, fica de pé. Então fique, filha, né? Tá dormindo, né? Irmã Raquel, eu ia chamar Raquel pelo seu nome, viu? Tá procurando. Amém? Pode se assentar, tomar os seus assentos. Gente, eu cheguei ontem e não tinha visto ela. Ela me abraçou, Jesus. Um abraço daqueles, não foi, mamãe? Glória a Deus, aleluia. Sem perca de tempo, quero agradecer a Deus, parabenizar os pastores deste lugar. Hoje é dia dos pastores, né? Hoje é o dia que o Senhor fez. Estou alegre nessa noite. Muita gente que está aqui já nos conhece de muito tempo. Daqui mesmo de Mossoró, sou da terra de Mossoró, sou fruto dessa terra. Aonde eu vou, dentro e fora do país, aonde estou ministrando, seja aqui dentro, seja aqui fora do nosso solo brasileiro, tenho um orgulho e digo em alto e em bom som, sou conhecida como a nordestina, né, pastora Kari? Sou conhecida como a nordestina de Mossoró, do sal, do melão, sempre estou falando aqui. Minha voz denuncia, tem um sotaque nordestino, moçoriano, e tenho o maior orgulho de ser dessa terra, né, Pedro Cordeiro, Fabiana, glória a Deus. Muita gente está aqui que nós conhecemos, mas sem mais delonga, eu quero que vocês abram as vossas Bíblias. Deus colocou um texto dentro do meu coração e eu gosto de andar no Espírito. Quem crê que Deus tem um novo tempo? Quem crê? Quem crê que Deus tem um novo tempo? E para o novo tempo chegar nas nossas vidas, nós precisamos fechar círculos e abandonar, ou seja, entender que o próximo capítulo da nossa história será um novo canto que Ele colocará na nossa boca. E para viver ciclos, nós precisamos abrir mão de alguma coisa para viver o extraordinário de Deus. E nessa noite aqui de culto, de chamado, aonde falamos sobre chamado, eu quero entronizar a presença dEle neste culto e dizer que Ele abrirá o bom tesouro do céu para você perceber que o Espírito dEle está em ação e Ele não mais paira, Ele está dentro de mim. Ele não mais paira para movimentar, Ele se movimenta, impele o meu espírito a se posicionar, abrir a boca e a dizer que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele te deu autoridade. E Ele disse: Pedro, oh Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Estão dizendo que eu sou Elias, Jeremias, mas eu quero arrancar, Pedro, uma confissão da tua boca. Ninguém ainda tinha, aleluia, conseguido arrancar a confissão da boca de Pedro. Jesus se posiciona perguntando: quem eu sou, Pedro, para você? Aí ele se levanta e diz: eu sou, aleluia, eu sou aquele que acredita, e eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao Espírito repele Pedro a posicionar, porque quando eu digo quem Ele é na minha vida, aí Ele abre para dizer: tem chave para entregar nas tuas mãos. Quem crê? Quem toma posse dessas chaves?
Eu estou sentindo ele aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ministrar diante do andar profético dessa noite, mas eu estou dizendo, aleluia, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E se eu sou sarada, eu abro a minha boca nessa noite para ser profeta de Deus na tua vida e dizer: sai da frente, aleluia, as armadilhas de Satanás, porque aquele que viveu, aquele que vive, aquele que se levanta, mudará a tua história. Creia. Levanta a tua mão para receber chave antes de começar a ministrar. A confissão é arrancada de Pedro, e ele vai dizer: Pedro, oh, aleluia, o que tu ligares na terra será ligado no céu. Então nós vamos ligar, diga, esse culto, aleluia, vai ter maravilhas nesse culto, eu creio. Estamos ligando aqui. Ele disse: olha, deixa eu lhe ensinar a orar. Vem cá, meus discípulos, o que é que tu está ensinando? Assim na terra como no céu. O que tiver lá vai ser acessado aqui. Eu dei a chave a Pedro. Pedro é constituição da minha igreja. Então comece a receber a chave. Qual é a chave? É do meu reino. É do meu reino. O que tem do meu reino? No meu reino tem longevidade. No meu reino tem paz. No meu reino tem qualificação. No meu reino tem, aleluia, saúde. No meu reino é estabelecido o financeiro. Aquilo que o homem briga pelo ouro e pela prata, no meu reino você pisará. É o meu reino, é o reino dele. Está sendo aberto uma abertura nesta noite, e o reino dele vai habitar dentro de você. Adore a ele pelo que ele é. Adore a ele não pelo que ele pode fazer. Adore a ele pela sua essência. Adore a ele porque ele ligou você na terra e no céu. Gênesis 42 e 36. Caduz Alabaragalas. Quem está sentindo ele? Eu estou sentindo ele. Gênesis, perdão, 42, versículo 36. Deixa eu tomar um fôlego, porque quando eu vi a bondade e a misericórdia entrar nesse culto para limpar como retroescavadeira, eu não aguentei, porque Deus vai limpar. Eu vou ter a liberdade de falar, porque a pastora disse assim: dê lugar e fale tudo. Não foi assim, pastora? Ah, pois entrou uma retro. Quem nós somos aqui? Quem sabe o que é retroescavadeira? Pois começava do altar. O Senhor disse: aleluia, eu vou alinhar do altar lá na ponta, nesse lugar. Repara cama, repara para calapária, repara paia. Eu estou trazendo a luz para o altar. Eu vou alinhar o que está errado. Vai, ele vai. Ele não fala de balde, não. Eu tenho responsabilidade na palavra. Ele vai alinhar o altar. Churabacanda. 42:36. Então Jacó, seu pai, disse-lhe: tende-me desfilado. José já não existe. Simeão já não está aqui. E agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Em outra tradução diz: então Jacó lhe disse: vos tende-me privado dos meus filhos,
José já não existe, Simeão já não está aqui, e ainda querem levar a Benjamim. Todas estas desgraças recaem sobre mim. Nós estamos num culto onde o Senhor liderou acesso aberto para um lugar de adoração. Porque quando existe uma adoração de coração, a manifestação do poder de Deus. Nós queremos maravilha. Eu digo a você que eu não acompanho o evangelho por maravilha. Eu acompanho esse Cristo pela sua presença. Os discípulos já não se importavam mais com os sinais maravilhosos, mas eles estavam preocupados, dizendo: ele vai, porque já se cumpriu tudo que era para ter sido feito aqui na terra, e ele vai. Então os discípulos estavam preocupados, porque a presença dele não estaria. Aí ele olha bondoso e ele diz: olha, eles viram tudo, eles viram aleijado, eles viram cego, eles viram tudo acontecer, mas porque está turbado o coração deles? Aí o próprio Deus vai em próprio Jesus entende, é porque está chegando a hora deles viver uma virada na vida dele. O tempo novo vai chegar, e o tempo novo, agora eu vou me ausentar, eu vou subir, eu vou fechar o círculo, e dentro deste templo novo, a minha presença presente não estará. Jesus, olhando para a condição dos discípulos em suas emoções fragilizadas, ele vai dizer: olhe, não se preocupe, no meu Pai tem terreno, tem morada, tem lugar, tem terreno comprado, eu comprei com alto preço, eu mesmo vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu vou, e eu vos, aleluia, voltarei para buscar o que é meu. Só que tem uma coisa: vocês estão preocupados, vocês estão desanimados. Eu não vos deixarei órfã, eu enviarei outro Consolador. Esse outro Consolador, ele vai ter a permissão, você vai ter que ter a coinonia com ele, você vai conhecer, ele é uma pessoa sensível, é um novo ciclo, e esse novo ciclo você vai ter que se habilitar para correr uma boa carreira, porque ele tem sentimento, e por ele ter sentimento, ele tem ciúme de vós. Para viver um novo ciclo que Deus tem para você, ele está dizendo: ficai reunidos em Jerusalém, até que do alto seja revestido novo tempo que descerá sobre você. Quem crê? Isso é bom, é bíblico, é da aliança do Novo Testamento, do novo pacto. Mas para esse novo pacto surgir, o versículo que nós lemos, Gênesis 46, versículo 36. Havia um homem por nome Jacó, que precisava viver um avivamento na sua história novamente. O relacionamento de de Jacó, depois do desaparecimento de José, vai ocorrer por 12 anos de silêncio, sem altar e sem conversa. E o homem que não conversa com Deus, que não tem coinonia com Deus, ele perde Deus de vista. Ele não entende o que o espiritual se move para ele viver o milagre. Ele é da promessa, ele tem chamado, mas ele está coagido em um tempo que parece que não vai passar, que não vai mais acontecer, apesar da promessa estar sobre a vida de Jacó. Mas você vai olhar que o pensamento turvo do versículo 36 é como se Deus sobre ele tivesse derramado toda a desgraça, toda a sorte estava sobre este homem, como de Deus tivesse dado as costas e o abandonado. Era Deus
Deus olhando para ele e dizendo: o que os seus filhos estão pedindo é apenas para você liberar, aleluia, Benjamim, é apenas para você liberar o teu filho, é apenas para você liberar o mais novo. Mas Jacó estava preso dentro de um círculo. Olhe e observe o que ele diz: José já não existe, uma mentira que foi contada. Simeão já não está aqui, estava preso, aleluia, no Egito, e agora vocês querem me tirar Benjamim. Era um momento crucial que ele estava vivendo em sua história. Quando eu olho para essa história, por que Jacó estava se deparando em um círculo que estava tornando a tua vida sem viver e sem enxergar o que Deus estava trazendo para ele no meio da dor e no meio da desgraça? Porque parece que a desgraça, quando ela vem, ela perde o curso da nossa história. Só que nós somos prensados através da alta roda de teste da vida. Deus vai trazer estabilidade para a nossa história quando nós começamos a entender o nível espiritual do momento que estamos vivendo. Jacó não entendeu. Jacó estava preso, mas ao liberar Benjamim, o Senhor estava dizendo: eu quero os próximos passos, o tempo novo, eu quero aparecer. Jacó não estava entendendo que essa proximidade que Deus estava querendo era para ele entrar numa terra firme, numa terra de velhice e de descanso. Era Deus olhando para Jacó e disse: está com dor, está sofrendo, vem cá meu filho. Você pode até não estar entendendo, mas mesmo assim obedece, libera o que você precisa liberar, faz o que eu estou te pedindo, porque você vai alcançar dias de fartura, é dias vindouro que o céu tem estabelecido para você. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Gênesis 34. Por que Jacó se perdeu dentro deste círculo e ele não quer ser liberado desse lugar e ambiente que ele vive? Quando você lê Gênesis 34, você vai ver no 33 que Deus vai aparecer para Jacó e vai dizer: Jacó, vai lá, resolve a pendência que você tem com seu irmão. Jacó vai entender, e ele entra dentro do cenário de vale, mancando espiritual e fisicamente intacto. Quando ele vai aparecer para o seu sogro, ele vai dizer o seguinte para suas mulheres: o Deus do meu pai. O Deus ainda não era dele. Não havia uma identidade, apesar da promessa. Pelas suas decisões da sua vida, a identidade de Jacó ainda não era aflorada. Como é chamado? Quantas vezes somos Jacó no meio do nosso percurso e não entendemos o que nós carregamos como DNA de Deus e daquilo que Ele tem sobre o propósito que Ele quer caminhar com as nossas vidas. Ele vai dizer exatamente que ele precisa retornar, mas que quem falou com ele foi o Deus do pai dele, não é o Deus dele. Eu não posso, no meio do meu chamado, pegar todas as experiências dos outros e dizer o Deus de Maria, ou o Deus de Tânia, ou o Deus de José, o Deus de Moisés. Eu tenho que me apropriar daquilo que ele me entregou e dizer, levantar o altar e dizer: o meu Deus. Agora a experiência é eu e ele, porque, aleluia, primeiro ele me ativa, primeiro ele trabalha em mim, depois ele trabalha através de mim. O vale de Jaboque é para Deus trabalhar em Jacó. Até então há muitas conquistas, até então há muitas histórias, mas Deus está levando ele para dentro do vale de Jaboque, para dizer: eu vou dar a tua identidade, porque eu preciso que você compreenda
compreenda o que é espiritual. Você busca pelo Deus do teu pai. Você conhece o que o Deus do teu pai faz. Mas agora eu quero que você aprenda o que é ser Deus. É eu e você. Quem já teve essa experiência entre você e Deus, não é o que os outros estão dizendo que passou. A experiência é pessoal. A experiência é minha. Se você ainda não teve essa experiência, eu quero lhe dizer que o Vale de Jaboque está aqui para te receber. E ele está dizendo: bem-vindo, bem-vindo. Você pode até estar mancando o espiritual, e fisicamente você está intacto, mas você vai sair desse vale marcado. Mas espiritual você vai dizer: eu recebo o meu chamado e eu defenderei aquilo que está em mim. Quem adora a Deus por isso? Eu estou sentindo Ele. Há um fogo repartido que purifica nessa noite. Lapacambada. Jacó, Rebarabaia. Tu pensa que tu não está no culto? Tá julgando Jacó. Tu tá pior do que Jacó. Tu toma o que é de Esaú, ainda quer ter direito. Jacó, ele paraia séria. É uma noite que você precisa mudar de círculo, mas é uma noite que você precisa abdicar de muitas coisas. O altar é santo, o chamado é santo. Ei, ele não te chamou para ficar desta forma. Ele se recusa. E Ele está te dando uma oportunidade para te dizer: o vale é a oportunidade que você tem para ouvir a minha voz e para saber aquilo que eu tenho na tua vida. Ei, entra nesse vale, porque nessa noite você vai sair daqui rendido na presença dEle. Quem adora Ele? Estou sentindo Ele. Erebacandalarabaia, elebaia. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo muita gente entrar nesse lugar. Aleluia. Fisicamente, pastor, está intacto. Não tem nenhum defeito. Orai, camarachúria. Mas precisa passar pelo Vale de Jaboque, porque lá no Vale de Jaboque a conversa é diferente. Para o teu pai, você se vestiu de pelo de Esaú. A voz era tua, mas o teu corpo era parecido com o do Esaú. Ei, quando teu pai falou, você disse: não sou Jacó, sou Esaú. Mas no Vale de Jaboque, aleluia, eu vou retirar as minhas máscaras. No Vale de Jaboque eu vou dizer quem eu sou. No Vale de Jaboque é lugar de encontro. No Vale de Jaboque, aleluia, aleluia. Ou é agora ou é nunca. Ou é agora ou é nunca. Por quê? Porque Jacó estava com medo de perder a tua vida. A Bíblia vai dizer que, aleluia, ele envia presente. E eu entendo no meu entendimento que presente fala. Presente fala. Quando Jacó manda presente para José, ele estava dizendo: é príncipe e é rei. Ele manda, aleluia, manda coisas específicas. Amêndoa, ele manda mel, ele manda terebito, ele manda atributos que um rei precisa receber, porque presente fala. E se presente fala, pai sabe o que dar ao filho. E eu estou aqui nessa noite para te dizer que presente vai falar. E o presente de Deus na tua vida hoje é entrar dentro deste vale, observar o que o teu Deus está fazendo e dizer: Senhor, eu tiro a máscara, porque eu quero que, aleluia, eu quero viver o que tu tens preparado para mim sem medida. Eu não vou estar limitado à unção que tu queres derramar no meu ministério. Adore a Ele por um minuto, adore. Dá para você tirar as máscaras. Diante do fato que Ele lhe coloca, você tem que dizer quem você é. Aleluia. Você vai ver a interrogação do que desceu no vale. O que desce no vale, ele vem para mudar a tua história e mudar o teu nome. E quando ele muda a história, é uma virada. Quando ele acrescenta, como acrescentou de Abraão, ele estava dizendo: eu quero particular contigo todo momento. Mas de
de Jacó, ele não, isso é mudança. Eu quero mudança. Eu vou te acompanhar, meus olhos estarão acompanhando, mas o seu nome será mudança. É através de você. E o que Deus exige para você, para viver um novo tempo no teu chamado, é mudança. E Ele vai trabalhar dentro do teu caráter, porque caráter, aleluia, ele vem de berço, mas quando entregamos na mão do Senhor, com Ele, nós somos modificados, porque os frutos do Espírito vai aflorar o seu caráter. Você precisa ser manifestado pelos frutos do Espírito, para que a glória de Deus arranque as tuas máscaras. Seja fiel, fale a verdade, não barganhe aquilo que é teu. É engraçado que o que eu vejo dentro do vale, oh meu Deus, é algo tão extraordinário, que o anjo vai chegar e ele vai dizer algo. Quem é você? Olha, quem é você? Mas essa pergunta foi Jesus que fez para Pedro. Ele conjuga o verbo dizendo: o que eles estão dizendo quem eu sou? Jeremias, Moisés, Pedro responde: Pedro, mas quem eu sou para você? O anjo desce e pergunta a Jacó: quem é você? 3 perguntas nessa noite. O que eles estão dizendo? O que você diz de mim e quem você é? Vou repetir novamente. O que eles estão dizendo de mim? O que eu sou para você e quem você é? Vou repetir porque o céu está mandando. O que eu sou para eles? O que eu estou transmitindo para ele? O que transmite de Deus para você na vida das pessoas? Você é influência? Ou você é corte rápido? O que você é na vida? Qual é o impacto? Era isso que Jesus estava perguntando. O que eu sou? Ele se manifestava dizendo: tu vem como o espírito de Elias, cheio de manifestação. Tá bom. Mas eu, para você sou quem, Pedro? Você pode responder quem você é para Deus? Você já declarou o que Ele é para você? Mas a terceira pergunta é: quem é você? A pergunta feita pelo anjo a Jacó era essa: quem é você? Jacó vai olhar. Imagine o conflito de pai. O que passou na cabeça de Jacó? O aproveitador de oportunidades. O que Jacó pensou no momento? Eu tenho que falar a verdade, porque eu tenho que arrancar as máscaras. E ele vai dizer: eu sou Jacó. Quando ele diz eu sou Jacó, ele está dizendo: eu sou que passei a vida enganando. Eu sou o que erra mais. Eu sou o que fez um guisado com minha mãe e ofereci ao meu pai para tomar aleluia, a bênção dele. Eu roubei a primogenitura do meu irmão quando ele estava cansado. Ele estava dizendo: fui motivado na minha história e no meu chamado por erros. Mas quando ele chega, ele está dizendo: eu sou Jacó. Ele estava dizendo: até aqui esse nome, até aqui este círculo, até aqui esta vida, ao alvo da luz da noite já clareando. Ele vai perguntar: quem é você? A pergunta que se segue é que Jacó está vivendo um momento único de experiência pessoal, a qual ele nunca teve. E ele sabia
que ele não tinha a bênção do seu avô, nem a bênção do seu pai. Ele era abençoado, mas ele não tinha a bênção de herdade, nem de Abraão, nem de Isaac. E ele estava dizendo: eu não te deixarei sair deste lugar, se tu não determinares em minha vida uma bênção. Ele estava dizendo: chega de procrastinar o que tu tens comigo, porque agora é hora de me posicionar e levar a sério o meu chamado. Se é para lutar, vou me posicionar. Se é para guerrear, eu vou guerrear. O homem sai do vale mancando, fisicamente e espiritual intacto. E as primeiras terras que ele aparece é as terras de Siquém. A Bíblia diz que Deus esperava ele em Betel, mas ele compra terra em Siquém. A temporada de Siquém, Jacó vai levantar um altar. Quando você lê o Gênesis 34, você vai ver que o altar que ele levanta, e ele vai dizer: é o meu altar do meu Deus. A experiência do vale vai gerar em Siquém um altar do Deus dele. Vocês compreendem que depois do vale há um posicionamento diferente. Ele não entra para construir um altar como Jacó. Ele ganha uma identidade nacional dentro da sua nação nessa vida aqui, e ele é reconhecido pelos céus, porque ele levanta o altar e diz: meu altar. Agora o altar de Israel. Quando Deus te muda de círculo, Ele muda o seu nome, Ele vira a tua história, e você passa a dizer: não é mais dos meus pais, é meu. A experiência é minha. Quem crê que Deus vai trazer uma experiência ainda aqui neste culto, nesta noite, e você vai dizer: não é mais do meu pai, não, Jacques, é minha. A experiência é minha. É Deus decretando e mudando circunstância do meu nome. Só que não para por aí. Ele reconhece: o primeiro altar é levantado em Siquém, mas as terras de Siquém agora vai ser até abastecida até o rei de Siquém. Diz a palavra que a filha de Leia, por nome Diná, ela é corrompida, ela é agora agredida fisicamente pelo príncipe das terras de Siquém. Os seus irmãos afloram em uma ira, o conflito acontece, mortes vão acontecer. Jacó agora se entristece no lugar que ele levanta o altar. Só que quando Jacó se entristece, Jacó vai entender que ele precisa mudar de endereço. E quando você vai ler o texto, Jacó está olhando e está dizendo: o que tem na minha vida pelo altar que foi levantado parou, porque foi quebrado um círculo na minha família. Tem muita gente aqui que olha e diz: Deus não vai cumprir a promessa na minha vida, porque a B errou, o C errou, o D errou, pessoas na minha casa errou. Deixa eu te dizer, a promessa foi feita a você. Ele não vai revogar, Ele não vai tirar um tio, Ele não vai tirar uma vírgula, Ele vai continuar sendo fiel. E eu venho te dizer aqui, aleluia, Deus não precisa de cenário apropriado, porque promessa não combina com cenário. Se não tiver cenário, o próprio Deus estabelece cenário próprio para o nome dele ser glorificado. Jacó está vivendo, e no meio desse círculo vicioso, ele diz: a promessa parou. Quantos de nós, para viver um novo ciclo, nós não dizemos: a promessa parou? Olhe para o teu irmão e diga: Deus não precisa do teu cenário, Deus precisa da tua mudança.
Declare, está fraco. Vocês parecem que não acreditam, porque eu creio. Eu criei, por isso falei. É palavra. Aleluia. Eu creio no cenário que Deus vai trazer para a minha história. Você crê? Se você crê nesse cenário, então declara novamente aí. Declare. O que foi que eu disse? Vocês lembram o que eu disse agora? Declara. Vocês vão viver um novo cenário. E o que está acontecendo? Jacó fica frustrado na terra de Siquém, dizendo: Deus não vai mais cumprir a promessa. Pelo um erro humano, Deus não vai chegar a um lugar que eu preciso que Ele chegue. Deixa eu olhar aqui para o relógio. Aleluia. E quando eu olho para essa história que é sendo desenvolvida, eu vou ver Jacó frustrado. E ele vai subir para Betel. E em Betel Deus dá descanso. É lá em Betel que o menino José agora vai ser os seus olhos, vai ser o seu redator, o seu relator. E nessa mesmo conteúdo, um dia no capítulo 37 de Gênesis, 36 e 37, os irmãos de Jacó que andavam em bando, ele olha para o seu pai e diz: hoje nós vamos tosquear em Siquém. A palavra Siquém para Jacó significa dor. Foi o lugar aonde as dores de rompimento, de promessa, estabeleceu um tempo de escuridade na sua vida, até que Deus levantou ele para descansar em Betel. Quando você vê o texto, você vai ver que José chega com um sonho, e ele declina o sonho ao seu pai. E diante desse sonho que é declinado, é enviado José para as terras de Siquém para trazer o relatório dos seus irmãos. Ele envia um mensageiro de confiança que ele tem dentro da sua casa, sabendo que Siquém é o lugar de dor. Todo começo da nossa vida e da nossa história, nós não queremos voltar para o lugar de dor. Tem alguém aqui que quer voltar para o lugar de dor? Tem? Quer viver o ciclo? Você quer? Quem quer viver o lugar de dor? E Deus traz Jacó novamente para a dor. Quando eu entendo que Deus traz Jacó para dentro da dor em Siquém, era porque Deus estava dizendo a Jacó: tudo que você pensou que finalizou em Siquém, eu vou começar no lugar da sua dor. Eu vou repetir isso aqui. Deus retorna Jacó para Siquém, para que Jacó tenha um entendimento que no lugar da dor vai ser o lugar que ele vai ser levantado. No lugar do confronto que ele está passando, é o lugar que ele vai ter força para avançar. O que saiu não voltou mais. Siquém é novamente frustração para Jacó. No capítulo que nós lemos, no verso 43 e 36, José estava governando sobre todo Israel, sobre todo o Egito, perdão. Os seus irmãos já tinham ido buscar alimento. Simeão estava lá. Para Jacó, uma mentira contada não existia. Porque há um adágio popular que diz que mentira tem perna curta. Eu discordo. A mentira, ela anda muito. Mas ela só fica, pastor, até a verdade chegar. Quando a verdade chegar, ela desfaz anos de mentira. Ela desconstrói um relacionamento obscuro. E ela vai construir uma expectativa de uma visão nova.
E ele está dentro de um círculo vivendo sem levantar altar. E eu vou dizer com franqueza de clareza o que Deus falou comigo. Tem muito Jacó com a promessa que esqueceu de levantar o altar. Está esquentando muitas vezes banco sem acender a chama, aleluia, do relacionamento com Deus. Esfriou, deixou para trás, por motivo de um, motivo de outro, por não ser ativado, por não ter mais expectativa de uma visão futura. Mas eu venho te dizer aqui nesta noite, Deus continua sendo fiel com a sua promessa. Ele não perdeu o controle, Ele vai virar. Só que você não está entendendo, porque você perdeu o altar. Não tem altar, mas hoje é noite de Jacó reconhecer e levantar o memorial de quem ele era, de como ele mudou o seu nome, e saber que a promessa está sobre ele, promessa esquecida, aleluia. E ele está te dizendo nesta noite: eu vou lhe ativar, eu vou movimentar você, eu vou, aleluia, exigir você um altar. Ei, Jacó, você tem promessa, mas eu estou com saudade da tua voz. As percas lhe silenciou no meio do caminho, mas eu te vi, eu não te deixei, eu te conduzo, eu tenho você na palma da minha mão. Nada fugiu do controle, mas Jacó vai se levantar para falar comigo. Jacó, Camude, Rebaraçuia, estava perdido em mentiras. E quem se perde no meio da mentira, ele recebe distrações do adversário, e ele acredita mais no que o adversário lhe oferece por distração do que a promessa que foi lhe feita. Eu preciso, pastor Acari, pastor Jackson, pastores que estão aqui, acreditar no que ele disse ao meu respeito. E o que contradiz com aquilo que ele me chamou é problema do inferno que se levanta, porque o controle está na mão dele. Ele até permite descaracterizar da promessa, mas quando chega o tempo, ele diz: é tempo de levantar o altar, levanta. Ei, não te perdi de vista. Ele permitiu Moisés ser descaracterizado, mas quando chegou a hora, ele disse assim: ó, tira essas argolas, tira aí essas asas lisas, olha essa sandália, essa roupa não é para você, você é hebreu, você tem promessa, está descaracterizado da promessa, mas chegou o tempo. Aí quando chega o tempo, ele está dizendo: vai levantar o altar novamente, porque quando o altar está, aleluia, levantado, renovado, você tem a capacidade de ouvir, de ver, de pensar e de se mover dentro da promessa. O homem estava vivendo um círculo vicioso, e ele vai dizer: José não existe, Simeão já não está, e vocês querem que eu libere Benjamim. Olha, o conflito de Diná em Siquém, José perdeu-se, a mentira contada vinha de Siquém, apesar dele achar os irmãos deles em Dotã, mas a mentira foi por Siquém, a cidade. Jacó estava diante do seu passado, e Deus estava dizendo: quando tu liberar o teu Benjamim, eu vou fazer você entender todo o conteúdo do começo. E eu vim aqui nessa noite para te dizer, e para incentivar a você, que você precisa liberar o seu Benjamim. Quero que você curve a sua cabeça. Eu não sei o que você precisa liberar para viver um novo tempo de Deus.
Deus está dizendo assim: eu estou lhe prensando, eu estou lhe moldando. Você não está entendendo e você está dizendo: de novo isso, Senhor, de novo esse ciclo, de novo essa dor, vou passar por isso de novo. E Deus está dizendo: quando você diz de novo, meu filho, você esqueceu que você deixou o seu altar de falar comigo. Ou eu preciso que você levante um altar com precisão. Eu preciso que você acenda a minha presença. Você deixou os costumes, você deixou as mentiras, você deixou as desilusões, você deixou os episódios da tua trajetória lhe fragilizar. Você descredibilizou a minha habilidade de abrir porta onde não tem porta. Você deixou tudo de lado, mas eu estou te dizendo que eu não revogo, não tiro. Você é meu, a promessa foi eu que te fiz. Vai ser obreiro, vai se levantar. Há um novo tempo, a porta vai se abrir. Os rios correrão para os seus termos. Haverá um fluxo, haverá fonte de cima, haverá fonte de baixo. Eu estou te convocando nesta noite para você liberar o altar, para você liberar o seu Benjamim. E quando você liberar o seu Benjamim, o altar vai ser reconstruído. Há um altar que Deus quer que você construa. Fica de pé, camarataraçaia. Deixa sua Bíblia aí. Eu sei que está chegando o horário, mas eu estou sentindo uma graça, camarada. Canduribiaraçúria. Talvez o seu Benjamim aqui nessa noite. O que é seu Benjamim? Talvez seja a sua oferta. Deus nunca quer a oferta, Ele quer o ofertante. Ele não precisa da sua oferta, Ele quer ver sua disponibilidade da obediência. O altar não toma, o altar devolve. Tudo que Ele pede a você, Ele pede porque Ele quer arrumar a tua casa. Quando ele pediu o barco a Pedro, emprestado para falar o ofício do Pai, ele devolveu no alto mar com uma grande pescaria. Tudo que ele pede, ele devolve. Quando o profeta chegou para pedir o bolo primeiro para ele, é porque havia resgate dentro da casa de restituição. Mas nessa noite ele está pedindo para você liberar o seu Benjamim. Qual é o seu Benjamim que você precisa ser liberado? O que é que você precisa entender nessa noite? Que precisa abrir mão para viver um novo tempo. Se eu perguntar quem quer viver um novo tempo, eu vou ser a primeira. Quem quer viver um novo tempo? Quem quer liberar o seu Benjamim? Alguém quer liberar seu Benjamim? Eu quero. Ninguém quer liberar? Quem quer liberar o Benjamim? E quem é o seu Benjamim nessa noite? Curve a sua cabeça. Calarabaia, súbia. Rebalara, calabara, súbia. Comece a liberar o seu Benjamim, porque tem um novo tempo chegando de Deus. É engraçado. Quer mandar a bala, súbia. Gente, eu estou sentindo uma presença tão grande aqui. Sabe que Deus está falando comigo aqui? Que é Minarabaia. É um tempo novo que eu quero liberar para você. É uma história nova, é uma dicção nova. São ministrações novas. Você sem Ele, você não é nada. Você é apenas um jambuzeiro sem ser enxertado na oliveira. O que Ele está dizendo para você nessa noite: libera. Sai desse trono de orgulho. Quebra o teu orgulho. Faz que nem Jacó. Tira a máscara. Diga: eu sou mesmo ele, mas eu quero liberar aqui. Eu sei o que é tirar a máscara, mas eu sei o que é liberar Benjamim. Eu sei o que é. Era Deus dizendo: eu quero avivar você, Jacó. Eu quero um avivamento. Eu quero esse ponto de contato. Eu preciso que você libere. Enquanto você está liberando nessa noite, aleluia, Deus está dizendo: eu vou restituir 100 vezes mais daquilo que você perdeu. Eu vou restituir a tua casa. O ciclo que te incomoda não incomodará mais, porque eu vou devolver Simeão, eu vou devolver José. Aquela mentira vai ser desfeita ao teu respeito. Ei, a mentira, aleluia, a verdade pode até estar nos braços da mentira, mas o altar e o Benjamim que é levantado será
está liberado pelo poder da graça dele. 3 pessoas na live. Dá para você adorar o Senhor? Eu estou sentindo uma glória tão grande. Pode subir, pastor Rebária. Tem uma graça de Deus aqui, de Rebalária. Cumprimenta o seu irmão, olhe para ele. Paradarás. Diga: eu não sou mais João, eu sou Israel. Alabária. E Israel libera Benjamim para viver um novo propósito. Tem um propósito novo chegando na tua vida. Você é o incendiário da tua casa. Daniel, é hora de levantar o altar novamente, meu filho. Relebária, você é meu sobrinho. Eu louvo a Deus pela tua vida, mas os céus está gritando comigo. Se eu não descer, não sou nem capaz de descer. Filho, levanta o altar. Há uma resistência que eu estou quebrando sobre você. O inimigo tem investido contra o teu chamado que você sabe que você tem. E você tem se escondido como Jacó, pelas decepções, pelas falas, pela mentira. Mas eu troco a verdade de Deus pelas mentiras que te contaram. Essa verdade vai te colocar de pé e vai impulsionar aquilo que Ele tem para você. Quem adora Ele? Gente, pastor, senão eu vou continuar aqui até 10. Aleluia.